Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tua graça e misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor nos deu mais um dia, Senhor, de vida, e o Senhor nos dá mais uma oportunidade para que a gente possa ouvir a tua palavra e também possa falar, Senhor, a tua palavra. Gostamos de pedir nesse momento que o teu Espírito possa nos guiar e que a tua voz, Senhor, seja a voz norteadora desse estudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria começar o nosso estudo de hoje com esse texto de Profetas e Reis, da página 537. O tempo presente é de dominante interesse para todo ser vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Meus queridos, eu começo com esse texto porque eu gostaria de perguntar a que momento se refere esse texto? É o momento de agora, exatamente agora, ou um momento daqui um pouquinho, depois desse momento de agora? Eu vou deixar você refletindo. A que momento se refere essa profecia? Agora, leiamos Jeremias 4 e você me diga a que momento essa profecia da Bíblia se refere. Então, versículo 23, Jeremias 4. Então, eis que eu olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei para as montanhas e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos e todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Contemplei a terra, antes fértil, e vi que tudo virou um deserto só. Todas as suas cidades jaziam em escombros, por causa do juízo do Senhor, por causa do poder do fogo, da sua ira. Um momento, meus queridos, se refere a esse texto. Se você observou bem, dá para compreender claramente que o primeiro texto se refere ao agora, mas esse texto ainda está por vir, quando finalmente a terra será desolada e não terá mais vida. Nada do que nós conhecemos hoje na terra será possível ver após toda a ira do Senhor ser derramada. Agora a pergunta que não quer calar é: por quê? O que aconteceu entre esse primeiro ponto em que a gente vive relações tensas entre as nações, vê todo um colapso global? O que aconteceu desse colapso até o derramamento da ira do Senhor? Gente, é aqui que muitos de nós, conhecedores da verdade presente, a gente começa toda uma série de pensamentos acerca dos últimos juízos caindo sobre a terra, sobre os ímpios. Mas, meus queridos, a pergunta é: será que aqueles que professam também a nossa fé, será se esses estão livres? Será se a igreja que hoje, vamos assim dizer, contém a verdade presente, ela será isenta de algum tipo de juízo? Meus queridos, a gente sempre aplica isso lá fora, mas também os juízos de Deus podem cair dentro do nosso meio. Deus disse e sempre prometeu em sua palavra que ele sempre ampararia o justo, mas dentro do nosso meio, dentro da nossa fé, encontra-se o trigo e o joio, como nós bem sabemos. E hoje o enfoque desse estudo é: nós podemos também participar sem querer da ira do Senhor? E como a gente pode escapar de tudo isso? Meus queridos, é inevitável falar desse assunto sem ir para alguns textos que são importantíssimos. Versículo 29, se eu não me engano, é de Ezequiel, perdoe a referência. Então eles compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abandono, por causa de todas as abominações e práticas idólatras nojentas que eles cometeram. Eu vou colocar a referência, mas agora eu lembrei, é de Jeremias, certo? Mas, meus queridos, não tem como tratar desse assunto sem mostrar Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9. Eu gostaria de pedir para você, que tem a sua Bíblia aí, que você pegue, pois nós precisamos muito desses textos.
A partir do versículo 5, eu gostaria de ler alguns textos com você e tirar algumas conclusões sobre o porquê Deus está enviando tais juízos e porque esses juízos não só englobam as pessoas lá de fora, mas também a sua própria igreja. Meus queridos, no versículo 5 diz assim: Então ele falou comigo e ordenou. Estou falando de Ezequiel, capítulo 8. Filho do homem, levanta, pois, agora os teus olhos em direção ao norte. Ergui meus olhos para o lado norte e vi junto à porta do altar aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus. Veja só que coisa interessante. O versículo 6 ainda complementa, diz assim: E o Eterno seguiu dizendo-me: Filho do homem, vê o que o povo está fazendo? Está fazendo? O povo está fazendo as grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui? Atitudes malignas que me afastam para longe do meu amado e santo lugar. Perdão. Atitudes malignas que afastarão para longe do meu amado e santo lugar? Mas isso não basta. Verá ações ainda piores do que essas. Meus queridos, o que poderia ser pior do que o povo, a nação de Israel, cometendo grandes abominações ao ponto de trazer ídolos e colocar dentro do templo? O versículo 7 diz o que é pior. Em seguida, o Espírito me conduziu para a entrada do pátio, e olhei e vi um buraco no muro. O versículo 8 diz: E ele me orientou: Agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro, e vi ali a abertura de uma porta. Disse-me ainda: Entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. A gente está vendo uma coisa que é pior do que o povo de Israel, a nação de Israel, colocando ídolos dentro do próprio templo, praticando todo tipo de idolatria. E uma coisa pior do que isso é o que está descrito nos versículos 7, 8 e 9. Mas ainda pior, é o próprio versículo 9, diz-me ainda, entre e observa com meus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então, eu entrei e olhei, e vi toda forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. Quem estava envolvido? 70 líderes e anciões da casa de Israel, incluindo Jazanias, filho de Safã, estavam em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão seu incensário e forte cheiro de incenso subia como nuvem aromática. Meus queridos, notem bem, prestem bem atenção que isso é muito importante. Pior do que uma nação prostituída, quem? Adorando ídolos em câmaras interiores. Mas vamos lá. Então ele me questionou: Filho do homem, visto que os líderes e anciões da nação de Israel estão fazendo em oculto nas trevas, vê que cada um está escondendo sua câmara e santuário pessoal adorando a imagem esculpida do seu ídolo particular. E eles ainda comentam: Ora, Yahvé não nos vê, o Senhor não abandonou a nação, ou perdão, o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. E acrescentou: Eis que verás essa gente cometendo erros ainda mais nojentos do que estes. Ainda uma coisa pior do que todos esses dois pontos que a gente já citou: a nação, anciões e líderes. O que é pior? Então me levantou para a entrada da porta do norte, da casa de Yahvé, o templo. Lá observei mulheres assentadas chorando e clamando pelo Deus Tammuz. E ele indagou-me: Viste este, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores do que essas. Gente, pior do que uma nação idólatra, pior do que líderes escondidos adorando seus ídolos particulares, são mulheres chorando a Tammuz. Mas pior do que mulheres chorando a Tammuz é o próximo ponto que iremos destacar. Versículo 16. E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Yahvé, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens, à entrada do santuário do Eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo do Senhor, o templo de Yahvé, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados, adorando o sol. Pior do que mulheres chorando a Tammuz, são homens virados para o templo do Senhor, adorando Deus Sol. Versículo 17. Então ele me questionou mais uma vez: Visto tudo isso, filho do homem? Porventura as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui
são erros menores e triviais para a nação de Judá? Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornam a inflamar minha cólera. Vê, olha lá o que fazem. Estão levando um ramo ao nariz, como gesto cerimonial de culto à natureza. Por esse motivo eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Ainda que berrem os meus ouvidos, não os ouvirei. Gente, que tremendo isso daqui. Que forte. Veja só aqui, que declaração forte do Senhor. E sabe qual era a palavra da vez no tempo de Israel? Deus não faz nem bem nem mal. Deus é um Deus tranquilo, Deus é um Deus de paz, de amor. Importa que Deus é amor, Deus perdoa, nada vai acontecer. Gente, que grande lição a gente tem na nação de Israel. Será que hoje nós estamos de maneira diferente? Que diferença há entre nós e os judeus antigos? Meus queridos, será que hoje não há no nosso meio, no cristianismo, entre a nossa própria fé, pessoas declarando que Deus não faz nem bem nem mal? Que diferença há entre nós e os antigos judeus? Descritos em Ezequiel 8 e Ezequiel 9? Meus queridos, diferença sim. É isso que eu digo para vocês. Sabe qual é a diferença? Nós temos, meus queridos, muito mais luz do que os judeus. Eles tinham o Antigo Testamento, composto dos profetas e o Pentateuco. Nós temos o Pentateuco, os profetas, o Novo Testamento. Nós temos o Espírito de Profecia e ainda se não bastasse, nós temos ainda as interpretações de Daniel e Apocalipse. Gente, é muito mais luz. É muito mais luz do que a nação de Israel. Sabe qual é a nossa diferença? É que quando nós negligenciamos essa luz, meus queridos, peço que você observe para a palavra de Deus, não observe para mim, mas a palavra de Deus diz que quanto mais nós temos, mais seremos cobrados. Então, gente, é inevitável dizer, é inevitável afirmar que nós somos pessoas com muito mais privilégios, porém, deixando muito aquém, muitas vezes pior do que a nação eleita. Agora eu queria perguntar para você, meu querido e querida, em nosso meio hoje, existe a tentativa de trazer o que é abominável para dentro do recinto do templo? Ezequiel 8, versículo 5. Eu gostaria de abordar passo a passo agora com você esses 4 pontos que a gente destacou. O pecado do povo, o pecado dos líderes, o pecado das mulheres que choravam ante o moço, e por fim dos homens que estavam virados para o templo. Meus queridos, a primeira pergunta desses 4 tópicos é: hoje, será que no nosso meio há pessoas que querem trazer o que é proibido, o que é estranho e colocar dentro do templo? Faça um alerta para você, meu querido. Você, minha querida. Faça um alerta para mim mesmo. Será que se hoje, porventura, nós estamos trazendo alguma coisa que é nosso gosto pessoal e não exatamente aquilo que Deus pede? Ou será que no nosso meio não existe isso? Bem, meus queridos, vocês vão entender por que eu abordado esse assunto. Por acaso entre nós não há aqueles que às escondidas cientes a seus ídolos e pecados abomináveis? Ou será que se na igreja não há líderes que são os primeiros a praticarem seus pecados favoritos quando ninguém está vendo? Meus queridos, aqui são alguns exemplos. Só alguns exemplos, mas existem números. Será assim, no nosso meio, com crentes na verdade presente, professos, guardadores da lei de Deus, se preparando, pessoas que estão aguardando a volta de Jesus, será assim, no nosso meio não há a mesma coisa? Ezequiel 8, versículo 11. Segundo Timóteo 3, 2 e 5. O que diz? Porque haverá homens amantes em si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. E você conhece muito bem esse texto. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Em toda pessoa que apresenta esse texto seria uma maravilha se parasse nessa vírgula. Mas aí tem esses aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Esses afastam. Meu querido, minha querida, a pergunta mais importante. Eu tenho sido essa pessoa? Se eu tenho sido uma pessoa presunçosa? Se eu tenho sido uma pessoa soberba? Será se alguns pontos desse que, quando eu vejo direitinho, eu percebo que eu estou praticando em minha vida? Mais importante do que perguntar se é no nosso meio, essa nossa pergunta pessoal. Será que existe isso no nosso meio, no nosso coração, no nosso próprio coração? Meus queridos, e o chorar por Tammuz? Será que nós encontramos em nosso meio chorar por Tammuz hoje? Para começar, o que é chorar por Tammuz? Para uma compreensão, já que a Bíblia não deixa tantos detalhes, eu precisei verificar um pouco na história o que era o culto a Tammuz. Eu encontrei alguns comentários bíblicos falando dessa festividade, desse tipo de adoração. E, meus queridos, há muita coisa, mas eu poderia dizer para vocês, de maneira resumida, primeira coisa, Tammuz, como vocês podem ver destacado em azul, é o mesmo que o quê? Deus Sol. É a mesma coisa. O Deus Adonis, o Deus Sol, o Deus Tammuz, são todos a mesma pessoa. Agora, como é que esse Deus era adorado? Gente, você crê que esse Deus foi morto por um javali? E de que quando a luz do dia ela ia embora, isso manifestava a limitação da natureza pela morte de Adonis, ou a morte de Tammuz. Mas, meus queridos, o que eu gostaria de destacar é que nas cerimônias, como vocês podem ver em vermelho, cerimônias mais frenéticas de luto pelas mulheres fenícias e assírias, essas terminavam em ocasiões que costumavam se prostituir em honra a seu poder vivificante. Meus queridos, outro comentário, para não termos uma opinião formada a partir apenas de um único texto. Só vou ler a parte azul. As mulheres da Fenícia, a Síria e a Judeia o adoravam morto, com profunda lamentação, usando priape e outras imagens obscenas o tempo todo. E faziam o quê? Em homenagem a esse ídolo? Então eu te pergunto, meu querido, minha querida, o que é adorar Tammuz? O que é lamentar por Tammuz? Agora eu pergunto outra coisa. O que é adorar Tammuz, chorar por Tammuz nos recintos da casa de Deus? Inevitavelmente, meus queridos, minhas queridas, as referências que eu encontro, todas elas remetem a adoração por Tammuz, o choro por Tammuz, a atos obscenos. Inclusive, esse priape era uma imagem altamente obscena de um homem com um pênis enorme, simbolizando a fertilidade. Era costume, nos tempos de apostasia, Fenícia e Síria, e não somente esses, mas também o povo de Deus, usar desse tipo de norma para poder adorar esse Deus. Meu querido e minha querida, existe em nosso meio esse tipo de pecado? Será que existe no nosso meio o sensualismo? Um momento do culto, muitas horas sagradas? Meu querido e minha querida, quão diferente nós estamos da nação de Israel? Será que nós podemos escapar dos juízos de Deus? Por fim, quarto e último ponto, homens que adoravam de costas voltados, estavam de costas para o Criador. Minha pergunta é, existe isso também em nosso meio? Até o presente momento, a gente viu os mesmos pecados que nós vimos no Israel, a gente vê no nosso meio como pessoas crentes no advento do Senhor Jesus e como pessoas que professam guardar os seus mandamentos e ter a fé de Jesus. Outro ponto que Ezequiel vê é homens que adoravam de costas virados para o templo e adoravam em direção ao sol. E eu pergunto, em nosso meio, existe tal coisa? Será que existe? Meus queridos, rejeitando a verdade, os homens rejeitam seu autor.
Esse é o princípio fundamental que está envolto nesse versículo. Os homens rejeitaram o templo, rejeitaram Deus o templo, mas não ficaram só com isso. Além de rejeitarem o templo, eles agora buscaram um novo ídolo, alguém que eles pudessem adorar. Então, de costas para o seu Criador, eles colocaram seus próprios ídolos para ser seu guia. E é por isso que 25 homens, a pior descrição, estavam voltados de costas para o templo e adorando o sol. O comentário do grande conflito diz o seguinte, meus queridos: desprezando a lei de Deus, negam a autoridade do seu legislador. É tão fácil fazer um ídolo de quê? De falsas doutrinas e teorias, como um talhado de madeira ou pedra. Apresentando falsamente os atributos de Deus, Satanás leva os homens a olhá-los sobre falso prisma. Para muitos, um ídolo filosófico, preste bem atenção, um ídolo que é filosófico, é entronizado em lugar de Jeová, enquanto Deus vivo, conforme revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. Milhares deificam a natureza, enquanto negam o Deus da natureza. Pois que de forma diversa existe hoje a idolatria no mundo cristão, tão verdadeiramente como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. O Deus de muitos homens, e aqui gostaria de chamar mais uma vez a atenção, o Deus de muitos homens, não só do mundo cristão, secular, não só das igrejas, as várias e várias denominações, em nosso meio. O Deus de muitos homens que se professam sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos seletos centros da moda, de muitos colégios e universidades, mesmo de algumas instituições teológicas, pouco melhor do que o Deus Baal, o Deus Sol da Fenícia. E a gente volta de novo para estaca zero. Meu querido e minha querida, hoje, dentro do nosso meio, e é uma das coisas que mais anda disfarçada, é uma das que mais passam despercebidas, é a idolatria humana que nós inserimos no nosso meio. Eu conheço muitos, meus queridos, que abandonam a verdade presente, a mensagem de saúde, por causa de ideologias políticas, por causa de pensamentos parecidos com os dos principais por pensamentos derivados que é de esqueci agora, de um branco. Mas, meus queridos, não importa esse detalhe. Mas a verdade é que em nosso meio, nós deixamos muitas vezes de seguir o assim do Senhor para seguir o que a ciência, a falsa ciência diz. Nós acreditamos muito mais na ciência, muito mais no que a psicologia diz, do que no que a inspiração, a palavra de Deus diz. E aí a gente ainda comete o seguinte pecado. A gente vai dessa maneira. A gente não só tira o crédito dos escritos sagrados, como a gente só dá valor se a gente encontrar no livro de fisiologia, ou se a gente encontrar na psicologia moderna, ou se a gente encontrar em alguma teoria por aí, se a gente encontrar em algum filósofo, mesmo as palavras sendo repetidas, então a gente vai e diz: é verdade o que a senhora White está falando, que a Bíblia está falando é verdade. Gente, quantas vezes eu não escutei isso? Quantas vezes a nossa educação, a nossa maneira de enxergar a saúde, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de enxergar a política, de ver os eventos, muitas vezes é muito mais influenciada por esses ídolos que rondam o mundo do que pela palavra de Deus. Meus queridos, isso é um perigo. Meu querido e minha querida, isso é um perigo. Deus tem chamado você, meu querido. Tem chamado você para se livrar dessas coisas. Se livrar da profissa sabedoria que esse mundo diz ter. Eu me entristeço muito quando eu lembro, quando eu entrei na faculdade, há 5 anos atrás, e meus queridos, eu tinha muitos colegas cristãos, muitos colegas que vieram com o objetivo de fazer o curso de nutrição, se formarem, se tornarem missionários, ajudar pessoas. Sabe o que eu vi durante 4 anos? Cada um esfriando. E há alguns até mesmo apostatando completamente da fé, daquilo que vieram fazer.
Tem compositores lá com histórias incríveis, pessoas com histórias incríveis. Gente, que durante um percurso, por causa da filosofia desse mundo, professores meio convertidos, têm deixado o caminho da fé. Pensam como o mundo, agem como o mundo, e não são diferentes em nada, tão pouco do tempo de Israel, do povo de Israel, quanto do povo que vive lá fora. Meu querido, será que nós não estamos ainda no mesmo meio? Será que não tem ainda alguma coisa que a gente precisa descartar? Para a gente ir finalizando, meus queridos. Infelizmente, não somos diferentes. Inevitavelmente, se não nos arrependermos, colheremos o mesmo mal que Israel colheu em seus dias. E é por isso o motivo desse texto. Os juízes de Deus não vão cair somente lá fora, só no mundo que não professa o cristianismo, que não quer nada com Deus. Mas também os juízes de Deus vão cair entre aqueles que, à semelhança do povo de Israel, têm vivido como idólatras dentro do arraial do Senhor. E aí nós temos Jeremias 4:19 dizendo: ai, ai, que angústia, que tormenta em minhas entranhas. Chega a me contorcer por causa dessa dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som da trombeta, o grito da terra. Em Ezequiel 14, versículo 21, pois assim declara Yahvé, o soberano Senhor, quanto pior será quando eu o enviar sobre Jerusalém, sobre quem, meus queridos? Sobre Jerusalém, os meus 4 implacáveis juízos, a fim de que eu deixei um corte proposital, a fim de que extermine da face da terra todos os seus cidadãos, até os seus animais. Ezequiel 14, versículo 21. Meus queridos, nós somos a Jerusalém espiritual. Nós somos esse povo, meus queridos, dos altos privilégios, que nós temos a comunhão, podemos obter o conhecimento direto, sem ventos de doutrinas, nos desviando a mente. Mas uma coisa é certa. Há no nosso meio, muitos daqueles que não terão naquele dia outra esperança ou maior esperança do que aqueles que sempre professaram a sua falta de fé em Deus. Como eu falei para vocês, deixei cortado propositalmente o versículo, porque o nosso próximo tema será os 4 últimos juízes de Deus. Como os juízes de Deus se manifestarão no último tempo? Como na prática? Que juízos são esses? O que eles significam? O que serão eles na prática? Esse é o nosso próximo tema, estudo 2. Mas antes de terminar, eu queria destacar para você, queria destacar contigo, essas últimas 2 promessas, meus queridos. Isso não é um texto de morte, não é um texto para a gente se desesperar, é um texto de vida. Porque em Jeremias 4,14 diz: ó Jerusalém, purifica o teu coração da maldade, para que seja salva. Até quando eu acolherá planos malignos em teu íntimo? Em Zacarias 1,3 diz: por esse motivo anunciai diante de todo o povo, assim ordenei a ver dos exércitos. Retornai a mim, e eu me voltarei para vós, convoca o Senhor dos exércitos. Meu querido, minha querida, Deus tem te chamado para deixar tudo e ser vaso de honra nas suas mãos. Deus não vai abandonar nenhum daqueles que, pela justiça de Cristo, que se ajoelha, que clama perdão pelos seus pecados e clama a justiça de Cristo. Aquele que morreu por todos nós, esse não ficará desamparado no tempo de angústia. Mas é preciso que a gente abandone os nossos pecados que tem feito e vai trazer os juízos que Deus derramará sobre também o Israel moderno, aqueles que não têm obedecido e nem tampouco se importa com as coisas que acontecem ao nosso redor. Que Deus nos abençoe.